Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, bom dia. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. E hoje vamos falar sobre um projeto de infiltração implantado em um condomínio. Como é executado esse projeto e qual a sua importância e como ele contribui para os moradores e a população em geral. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. As pessoas perguntam do porquê de alagamentos e enchentes, mas geralmente não pensam em como fazer para contribuir e minimizar esse grave problema em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. E hoje vamos conhecer como é implantado esse sistema e como ele pode contribuir. O solo é um recurso natural que deve ser utilizado como patrimônio da coletividade, independente do seu uso ou posse. É um dos componentes vitais do meio ambiente e constitui o substrato natural para o desenvolvimento das plantas. A ciência da conservação do solo e da água preconiza um conjunto de medidas objetivando a manutenção ou recuperação das condições físicas, químicas e biológicas do solo, estabelecendo critérios para o uso e manejo das terras, de forma a não comprometer sua capacidade produtiva. Por essa razão, existem várias medidas que podem ser tomadas para se fazer um bom projeto de infiltração, como, por exemplo, o projeto desse condomínio. Do solo. No meu trabalho de doutorado, eu estou analisando 3 áreas. Dentre elas, uma é de péssima qualidade para infiltração. Então, se a ideia é de fazer um projeto de infiltração, nós temos que ter, primeiro, que o solo tenha a capacidade de infiltrar essa água. Em segundo lugar, quais são os problemas que podem causar essa infiltração? Por exemplo, o sistema de infiltração, uma das finalidades dele é evitar o escoamento superficial, evitar as erosões, entre outras coisas, os lançamentos de grande fluxo nos córregos. Mas se eu não me preocupar com a capacidade de infiltração desse solo, com a condição de infiltração, eu posso estragá-lo no momento em que eu faço a infiltração. O que a gente percebe é que a cada dia a preocupação com o meio ambiente está se tornando cada vez mais concreta e real. A gente teve o objetivo aqui de fazer essa parceria com a Universidade Federal, com a UNB, através da doutora Eufrosina, de aplicar aqui o projeto de permeabilidade, de contribuição de recarga do lençol freático através de uma galeria drenante e de poços de recarga ao longo do empreendimento. É um poço de uma profundidade de aproximadamente 2,5 metros e essa carga hidráulica pode romper esse solo, provocar erosão no ponto em que eu pretendo fazer a infiltração. Então, para isso, o solo tem que ter essas condições. Primeiro, ele tem que ter capacidade de infiltrar, ou que é boa permeabilidade, com boa capacidade de infiltração, uma coisa leva a outra, mas ele tem que ter uma resistência quanto à água que ele vai infiltrar. Ele precisa responder se ele é capaz de infiltrar essa água e se infiltrar essa água ele não vai causar nenhum problema ao solo. O outro problema é um cuidado com as estruturas de infiltração, as estruturas do prédio ou outras obras subterrâneas que existem aí na engenharia e que meu poço de infiltração não vai estragar essas fundações. Então tem que avaliar uma distância correta e uma distância segura para mim colocar minhas estruturas de infiltração e a própria estrutura ser analisada ou a relação entre ela e a outra estrutura vizinha, que também tudo isso pode levar a um problema maior. É um complexo trabalho e aonde que é de grande responsabilidade você criar uma estrutura de infiltração ou um sistema de infiltração como foi criado aqui.
Aqui a gente pôde ousar bastante, porque os nossos estudos aqui foram bastante profundos, assim, talvez além do que se faria num projeto comumente, porque a gente teve uma possibilidade de fazer várias análises desse solo, saber que ele não é colapsivo, a criação dessas estruturas não iria colapsar o solo, que colapsar o solo é uma perda de volume do solo, é a abertura de vazios, comparados às aberturas dos vazios das erosões. Esse projeto ele visa restabelecer o equilíbrio hidrológico do local, o ciclo hidrológico, porque a área antes de ser habitada, ela tinha todo um comportamento que não podemos dizer que também não era erosivo, pode até ser erosivo, mas o homem está aqui para resolver essas questões, tanto não provocar mais destruição com a sua intervenção antrópica, como também proteger ou corrigir alguns problemas que vêm ocorrendo na própria natureza. Então, com isso, a gente pretende reduzir os fluxos superficiais, que é de conhecimento de todos, que toda vez que chove as águas invadem as ruas, que as ruas tornam os caminhos preferenciais. E aí tem os grandes problemas, boca de lobo entupida, e daí você vê carreamento de carro, de pessoas, todos esses problemas. Então, o homem veio, asfaltou as áreas, e perdeu essa capacidade de infiltração, não porque o terreno tenha perdido, mas é porque a água não entra mais. Então ele perdeu essa condição de infiltração e aí sobra muita água e desequilibra totalmente o ciclo hidrológico da região. Olha, é de extrema importância, a gente percebe que a cada dia a conscientização das pessoas voltada para essa questão do meio ambiente, principalmente para essa questão das inundações que ocorrem nas grandes cidades. Goiânia a gente ainda não tem isso em excesso, mas ocorre ocasionalmente em alguns pontos da cidade. Então, se cada empreendedor buscar fazer isso no seu empreendimento, ele vai estar contribuindo para o meio ambiente e para com melhor qualidade de vida na cidade. Então é de extrema importância que todo o meio técnico busque o apoio, busque a orientação de quem tem conhecimento para fazer um projeto, para que seja executado, para a gente dar essa contribuição para o meio ambiente. Olha, eu vejo que é uma situação bastante salutar, que a natureza vai agradecer. Então, daqui a uns 20, 30 anos, possivelmente você vai encontrar uma área quase no estado que a gente está vendo hoje, do ponto de vista dessa água superficial. Um projeto como esse requer estudo aprofundado no solo, conhecer sua capacidade de absorção, e são várias etapas, como ensaios em laboratório e também no local onde será implantado esse sistema. O ensaio de campo é analisar e monitorar a infiltração em campo. Então, desse poço de infiltração, foram coletadas as amostras que a gente chama deformadas e indeformadas para fazer a caracterização. São os ensaios de granulometria, ensaios de pesos específicos, naturais e dos grãos. E, em seguida, a gente fez outros ensaios de amostras indeformadas e, nesse caso, a gente avaliou a situação de colapso do solo, a condição de adensamento, entre outros ensaios. A partir daí, a gente teve conhecimento da capacidade de infiltração desse solo, verificamos que é um solo de boa capacidade de infiltração. Ele é um solo bastante intemperizado, isso favorece a capacidade de infiltração do solo. E, em seguida, nós pegamos os índices de chuva de Goiânia e fizemos uma avaliação seguidamente de todos os dias, de 25 anos, dos dados de pluviometria, de todos os dias, chovendo ou não, quando é que o poço ficava cheio, porque teve uma chuva grande. No dia seguinte, ele possivelmente não tenha conseguido infiltrar tudo, tinha um resíduo de água. No dia seguinte, a próxima chuva, qual foi a capacidade que ele teve de infiltrar, e assim sucessivamente. Dessa forma, nós podemos conhecer qual é a real capacidade de infiltração desse solo, e para esse caso aqui foi de 68% de todas as chuvas analisadas. Temos um outro estudo no outro solo que essa capacidade só foi de 19%, então esse solo revelou um bom solo infiltrante. E
Nos primeiros momentos, como a gente tem um certo cuidado na execução desse projeto, nos primeiros anos ele possivelmente vai infiltrar praticamente 100%. Olha, vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre a implantação desse projeto de infiltração que foi executado em um condomínio e serve de modelo para outros empreendimentos. É daqui a pouco. Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. Ideia: Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram-se pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. As máquinas JCB têm robustez, força e eficiência. Concessionária JCB Locagem, a maior revenda de máquinas e equipamentos para a construção civil. Locagem, a maior concessionária JCB do país. Nessa força você pode confiar. Locagem, BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Fone 3546-4621. Esse é o João de Barro e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. Estamos de volta com o programa Engenharia na TV e agora você vai ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. Gerenciamento e controle de estoque, minimização de erros de previsão, permitir reduções de estoques, economia pela redução de números de itens, avaliação de desempenho e performance da gestão e saneamento de estoques, dias 24 e 25 de maio. Interpretação de análise do solo e recomendação de adubação. Oferece aos profissionais atualização técnica acerca da metodologia de amostragem, análise do solo, diferentes unidades utilizadas no Brasil, antigas e atuais, avaliação da fertilidade através da análise de solo e recomendação de adubação, dias 28 e 29 de maio. NR10 capacita os participantes em prevenção de acidentes com eletricidade, atendendo ao novo texto da NR10, credenciando-os a trabalharem com instalações elétricas. O curso atende às exigências do novo texto da NR10, de 30 de maio a 3 de junho. Mais informações no site www.institutoinea.org.br. Olha, para você ter melhores informações sobre esses e outros cursos que o INEA oferece, você pode ligar no 3541-5902. E no programa de hoje estamos falando sobre infiltrações, as águas pluviais provenientes das chuvas. E qual o destino ideal para que esse fluxo, que geralmente são lançados nas ruas, causando enchentes e alagamentos, qual o destino ideal para esse fluxo? Vamos conferir. Cada projeto de infiltração é elaborado segundo a exigência de cada região, observando os critérios de permeabilidade do solo. A execução de um trabalho como esse requer várias perfurações no solo e equipamentos especializados. Para um condomínio desse porte, ele foi trabalhado com equipamento de máquina, tanto a perfuração dos postos quanto das valas. A tubulação, o Jorge optou por fazer uma perfuração na tubulação, mas existe no mercado a tubulação já perfurada. Foram feitos os poços foram revestidos com uma manta de geotêxtil, que é para separar o solo da água e vice-versa, de forma que o terreno não perca solo para a água e nem a água jogue solo sujo no terreno. Então é feita uma proteção. Em seguida eles foram revestidos com manilha perfurada, porque no empreendimento poderia ter sido feito com um tijolinho assentado em crivo, mas para um condomínio não é viável, porque é uma coisa mais dinâmica.
Então foram feitos poços utilizando máquina perfuradora e máquinas para abrir as valas. Em seguida teve a participação aí do homem, que foi revestir os poços com a manta, e as valas todas também foram revestidas com manta. Em seguida foram preenchidas com brita e depois dispostos tubos e fechado a manta e enterrado. Esse processo foi implantado a fim de que toda a água proveniente das chuvas sejam absorvidas do solo antes de chegar ao rio ou córrego, por exemplo, evitando com isso a assoreação nas margens dos córregos. Isso evita desmoronamentos e principalmente as enchentes tão comuns em grandes centros como São Paulo, por exemplo. Esse sistema é eficiente e permite que a água pluvial seja infiltrada no solo. O principal objetivo é que a gente não vai estar lançando a água de chuva, a água pluvial, diretamente no córrego. O sistema ele faz a permeabilidade, ele infiltra no solo, ele recarrega o lençol freático, então ele não vai fazer a descarga direta no córrego. Com isso, a gente não tendo essa descarga, a gente vai minimizar ou vai evitar as enchentes que possam ocorrer, tanto provocando erosões nos córregos, como as próprias enchentes que ocorrem nas cidades. Essa recarga ela é feita nos poços de recarga, nos poços de drenagem e na própria galeria drenante. Nós tínhamos duas frentes de água para lançar no rio. E aí foi a nossa preocupação que cada uma dessas duas frentes a gente subdividiu elas em 3 frentes, de forma que a gente está bastante tranquilo e confiante no serviço que foi feito aqui, e a resposta do solo está de acordo com o que a gente previu. As águas que rolam aí nos pavimentos, tem várias entradas, várias oportunidades para essa água entrar. Ela entra num poço, que esses poços servem para quando a chuva é de grande porte, nos momentos de pico, que assim é chamado, esse poço serve como um reservatório dessa água, e quando ela tiver oportunidade ela infiltra. Toda a água de precipitado que é precipitada aqui na área, ela é conduzida para uma galeria drenante, então ela vai sendo conduzida e ao mesmo tempo já vai fazendo uma drenagem, já vai fazendo uma infiltração no solo, de acordo com a capacidade de absorção do próprio solo, para devolver essa água, para levar essa água para o solo, para o lençol freático. Inicialmente ele tem uma capacidade de reserva, não uma reserva para um reaproveitamento futuro, mas uma reserva enquanto a chuva é de grande porte. Em seguida ela infiltra lentamente pelo solo, na capacidade do solo, e à medida que um poço enche, ele transborda para o outro, e esse próprio condutor que conduz o transbordamento e faz coleta de outros pontos, ele também vai infiltrando. Então é todo um conjunto infiltrante. Se você tiver uma capacidade muito baixa de infiltração, você pode optar por outras opções. Tem outras opções de reserva de água, reaproveitamento de água, mas para quem optou por essa condição, você tem que ter capacidade de infiltração e as qualidades do solo. Não ser colapsivo e os cuidados com as construções vizinhas. Então são esses basicamente os cuidados, mas que são todos os cuidados que devem ser vistos da ótica técnica de um engenheiro e que faça alguns ensaios, alguma avaliação, e que não saia fazendo assim de qualquer forma, porque você pode, ao invés de resolver problema, criar problema. Nós não tivemos a intenção de armazenar a água da chuva para utilizá-la diretamente. Na verdade, o que está ocorrendo é um armazenamento dessa